Olá a todos e todas. Hoje nós vamos estudar um autor que é um clássico do pensamento ocidental, já nosso contemporâneo, podemos dizer assim. Trabalharemos hoje Karl Marx, esse pensador que é amado por uns e odiado por outros, tá bom? Então já sabemos que vamos receber alguns dislikes em função simplesmente do autor que é nosso objeto de estudos. Então, peço de antemão o seu like, o seu bom comentário, para que o nosso trabalho possa atingir mais pessoas. Vamos trabalhar Karl Marx. Vou apresentar rapidamente para vocês os autores que serão a base do nosso estudo de hoje, tá bom? Eu vou trabalhar com esse livro aqui do Paul Stratner, que não é um marxista, mas é bem um social-democrata e tem uma visão respeitosa de Marx, então já vai servir para a gente. É Marx em 90 minutos, da Zahar Editor, tá bom? Esse autor não é um especialista em Marx. Ele já escreveu sobre vários e vários outros autores. Nietzsche, essa mesma coleção, Aristóteles em 90 minutos, trabalhou Einstein em 90 minutos, trabalhou Immanuel Kant em 90 minutos, trabalhou o nosso amado Descartes em 90 minutos e também Pitágoras e seu teorema em 90 minutos. Vamos hoje tratar de Karl Marx, tá? Também vou usar como base para o nosso trabalho Fernando Magalhães, que vai escrever aqui 10 lições sobre Marx, da editora Vozes. É claro que não vou aprofundar hoje, mas será tema de uma outra aula nossa, o Manifesto Comunista de Karl Marx e seu grande parceiro Friedrich Engels, que foi objeto de uma questão da prova do Enem nessa última edição 2021, que nós faremos essa questão aqui no final da aula, atribuída a um texto de Engels, um grande cronista. E, é claro, também, como referência, vamos usar a grande coleção Os Pensadores, tá bom? De Karl Marx. Aqui tem uma contribuição de ninguém menos que Leandro Conder. Então, esse é o nosso autor de hoje. Vamos compartilhar o nosso Canva e viajar pelo pensamento desse sociólogo, né, desse cientista social, melhor, desse grande filósofo, desse grande economista, que o Stratner vai dizer que no seu nível só temos, basicamente, Adam Smith e mais um ou outro pensador. Então, trabalharemos a vida, um pouco da obra, é muito extensa a obra dele, e o pensamento de Marx, tá bom? Com uma resolução de uma questão do Enem, da última edição da prova do ensino médio nacional, o nosso Enem, tá bom? Vamos então à nossa viagem. Bem, Karl Marx nasceu em Trier, na Alemanha, em maio de 1818, ali próximo à fronteira da pequena Luxemburgo, tá bom? O pai dele, Richard Marx, era um bem-sucedido advogado local ali de Trier. Tinha alguns vinhedos, a gente vai ver aqui que Marx era um grande degustador, tá bom, de vinhos. Richard Marx não era um homem religioso, mas, sendo de origem judia, ele se converteu ao protestantismo até de maneira formal, porque isso também seria interessante no momento em que eles viviam, tá bom? O pai de Marx não era um ignorante, um iletrado, tá bom? Era um homem que tinha como autores favoritos simplesmente Immanuel Kant, e toda a sua organização, o seu pensamento sistemático, e também um grande leitor de Voltaire, a sagacidade de Voltaire. Então, esses dois iluministas, de certo modo, fazem a cabeça do pai de Marx, Kant e Voltaire. E ele ingressou numa agremiação política que pressionava o Estado prussiano a adotar uma constituição que protegesse os direitos dos cidadãos ali da Prússia. Portanto, já o pai de Marx é um homem letrado, é um homem em sua vida, né, material, digamos, bem-sucedido, não é um miserável, longe disso, e é um homem estudioso. Portanto, Marx é alguém que foi, na sua infância,
e na sua adolescência, por que não, oportunizado para poder estudar. Bom, aos 18 anos, Marx foi morar em Bonn, sai da sua pequena Trier e vai morar em Bonn, uma cidade já maior da Alemanha, ainda não unificada. Ele era um ávido consumidor de livros e vinhos. Marx era chamado pelos seus amigos de copo, digamos assim, de o Mouro, porque ele é um homem mais moreno, né? Não tem aquele padrão branco, mesmo caucasoide, do alemão mais comum. Então, Marx, ou o Mouro, ele vai dedicar o seu tempo às tabernas e às bibliotecas, tá bom? Ele era respeitado como estudioso e como, digamos assim, um bom vivant também da night. Um ano depois, Marx se transferiu para a grande e famosa, né, Universidade de Berlim, para continuar os seus estudos de direito. Então, a base da sua formação está também no direito. Porém, quando Marx descobre a filosofia, tudo ou mais perdeu importância para esse pensador. A filosofia faz isso conosco, nos seduz. Quando ela te seduz, não tem jeito, você não vai voltar atrás, tá bom? Lá, ele conheceu a obra do grande Hegel. Lembremos que Hegel faleceu em 1831. Hegel chegou a ser reitor da Universidade de Berlim. Então, Marx vai ter contato com a obra, com o material de Hegel, que fora o reitor da universidade onde Marx estava estudando, né? Bem, ali ele assistiu aplicadamente os cursos oficiais da filosofia de Hegel. Só que Marx, ele se sentia, vamos dizer assim, constrangido de ter que idolatrar uma concepção de filosofia que ele detestava. Vejamos aqui, Marx respeita e admira Hegel no que diz respeito à dinâmica, à abrangência, à estrutura formal da filosofia de Hegel. A gente vai ver aqui, né? A tese, a antítese, a síntese, a dialética do pensamento hegeliano. Isso Marx respeita e muito. Porém, ele não gostava do conteúdo da obra de Hegel, que ele vai entender, tá? Basicamente, essencialmente, mais conservador. Então, o conteúdo é o que não agradava a Marx. Mas, por outro lado, isso já é uma questão dialética, tá bom? A dinâmica e a abrangência do pensamento hegeliano, isso sim seduzia Karl Marx. Vamos lá. A filosofia de Hegel, como nós bem sabemos, via o mundo e toda a história, não esqueçamos disso, é Hegel quem tem essa preocupação de colocar a história no pensamento filosófico. Existe uma evolução do pensamento, tá? No entendimento de Hegel. E isso Marx não vai negar, tá? O seu sistema é vasto e inclusivo e permanentemente evolutivo. Então, no pensamento de Hegel, o nosso entendimento vive um processo de melhoria, de evolução. Isso Marx vai discordar. Nós podemos ter na história da humanidade momentos de avanço e de retrocesso. Tá? Vou citar um pequeno exemplo para vocês. Quando, recentemente, o nosso ex-ministro da Educação, o senhor Quiroga, diz que crianças e adolescentes que são especiais na educação, que têm algum tipo de deficiência, digamos assim, tá bom? Estudam junto com outras crianças, eles atrapalham o processo educativo. Ora, me perdoem, essa visão do ex-ministro, que já saiu, ainda bem, é uma visão que é um retrocesso na educação. Tá? Então, não podemos pensar que a história do pensamento humano é marcada simplesmente pela evolução. Marx discorda disso em Hegel. Vamos lá. Então, ele vai pensar aqui, né, a luta e as contradições que operam dialeticamente. Cada noção implica e gera uma noção que a contradiz. Essa dinâmica, essa abrangência é o que agrada a Marx, né, na filosofia de Hegel. A gente vai pensar aqui, né, uma tese, uma antítese e uma síntese. Pensemos aqui a história medieval, com os senhores,
o senhor feudal e todo o seu poder, e os servos camponeses, né, que são os explorados, exploradores e explorados, a tese e a antítese. Isso, essa dialética, esse conflito dos opostos entre os senhores, né, feudais, digamos aqui, e os servos explorados, vão formar depois uma síntese dessa relação dialética, que vai transformar e vai também mudar o mundo medieval, tá bom? Então, a história da humanidade é formada nessa tese, nessa antítese, que vão formar uma síntese. Essa síntese vai se consolidar e vai virar uma nova tese, e vai formar, na sua própria contradição, uma nova antítese. E depois elas vão dialogalmente formar depois, dialeticamente, a uma nova síntese, que vai virar uma nova tese e vai formar uma nova antítese. Essa dialética do mundo é esse mundo em movimento do Hegel, que Marx vai também abraçar. Bom, Marx também vai ter acesso a um outro pensador alemão, humanista e moralista, de nome Ludwig Feuerbach. Feuerbach é muito importante para que possamos entender a cabeça de Karl Marx. Segundo Feuerbach, o cristianismo, assim como as demais religiões do mundo, nada tem a ver com a relação da humanidade com Deus. Na verdade, vai dizer Feuerbach, e Marx concorda com isso, os atributos de Deus são simplesmente os atributos que a humanidade projeta no Deus. Nós, humanos, então, para Feuerbach, projetamos os nossos atributos, ou seja, a nossa ideia de Deus é atribuída a um Deus que nós pensamos, que nós construímos, que nós criamos. Mas isso, de fato, não existe, tá bom? Então, o nosso conhecimento sobre Deus, na verdade, é o conhecimento que nós humanos formamos e projetamos e atribuímos a uma divindade. Marx vai concordar com isso. Porém, Marx vai entender que, na filosofia de Feuerbach, falta a questão dialética do próprio Hegel, tá bom? Falta algo de hegeliano, falta uma análise histórica em Feuerbach e falta uma visão, uma perspectiva dialética, com tese, antítese e síntese, embora ele tire muito da sua concepção de religião de Feuerbach. Sigamos aqui. Marx vai fazer sua tese de doutorado exaltando a figura de Prometeu, o Prometeu agrilhoado, o herói grego que roubou o fogo dos deuses e trouxe para a humanidade. Como castigo, ele foi acorrentado a uma rocha no Cáucaso, onde uma águia toda noite vinha para bicar-lhe o fígado. Os gregos sabiam das coisas. Vejam como Marx é um homem de cultura holística, conhece muito bem a filosofia grega. Tá? Como o nosso fígado se regenera, o castigo de Prometeu é um castigo que dura para sempre. O seu fígado se renova e ele vai ser de novo acossado por essa ave. Prometeu significa aquele que vê primeiro, aquele que pensa o futuro. Na tese de doutoramento de Marx, ele vai trabalhar filósofos da natureza, filósofos materialistas. Marx é um filósofo materialista dialético, que a gente está vendo aqui, né? Bom, ele vai trabalhar com a filosofia de Demócrito, que é um atomista, assim como de Epicuro, que é um atomista e fundador do epicurismo, da busca do prazer com alguma moderação. Tá? Então, Marx, o nosso Mouro, é um filósofo que tem essa preocupação de fazer uma tese de doutoramento, trazendo à baila, ao debate, aquilo que fazia parte da filosofia materialista grega do mundo antigo. Tá bom? Bem, quando Marx deixa a universidade, seu objetivo era ser professor universitário, mas ele nunca foi professor universitário. Ele vai ser perseguido também pelos seus opositores, até porque a gente sabe que Marx propõe
uma filosofia e uma praxis, ele não é só um teórico, uma praxis que definha o capitalismo. Então, é óbvio que ele vai incomodar todo o status quo, toda a ordem vigente. O Kaiser da Prússia, Frederico Guilherme IV, vai perseguir Marx durante sua vida. Ele vai ter esses problemas, tá bom? Que vai tornar, né, um novo momento de uma política reacionária na Prússia. Os hegelianos de esquerda, todos eles serão perseguidos por Guilherme IV. Ele vai exonerar todos os professores universitários que eram hegelianos de esquerda e vai também perseguir Marx. Marx, para conseguir ganhar a vida, vai arrumar emprego em um jornal, em uma revista. Ele vai ser um homem do jornalismo, onde ele basicamente vai trabalhar ao longo de sua vida, na Gazeta Renana. Só que Marx, embora fosse um homem prolixo, né, falasse difícil, ele vai rapidamente crescer na Gazeta Renana. E em menos de um ano, ele vai ser o editor do periódico. A Gazeta Renana vai ter a sua circulação triplicada e logo vai virar um problema para as autoridades alemãs. Em 1843, a revista, o jornal, vai ser fechado pelas autoridades. Marx, então, faz uma nova guinada dialética, tá? Ele vai se casar com uma jovem, que é a Jenny, né, que está aqui para vocês. Jenny Westphalen, que tinha ascendência aristocrática, tá bom? E ela vai embora com Marx para Paris. A família dela, eventualmente, vai dar algumas ajudas para a própria esposa de Marx, tá bom? Marx jamais vai ser um homem rico, mas também não era um miserável, como era grande parte dos ingleses pobres com ele por muito tempo, com quem ele muito tempo conviveu, tá? Ele vai agora morar um tempo em Paris. Para garantir o seu sustento em Paris, Marx vai conseguir um cargo em uma revista também, um outro jornal na França, que é o Deutsche Französische, que é um jornal, uma revista francesa com uma pegada discutindo a Alemanha, que é fronteiriça, nós sabemos, com a própria França. Trabalhando nessa revista é que Karl Marx conheceu o seu grande amigo e parceiro Friedrich Engels, que então tinha 23 anos. Engels é colaborador da revista. O pai de Engels, é bom que saibamos, era um grande dono de fábricas de cotonifícios. Falei fábricas no plural. Na Renânia, parte da Alemanha, e também em Manchester, na Inglaterra. E acontece que o Engels se apaixonou, namorava com uma jovem irlandesa ruiva, belíssima e analfabeta, chamada Mary Burns. Foi com Mary Burns que Engels andava pelas favelas da Inglaterra. Conhecia aqueles cortiços muito pobres, tá? Dos bairros mais pobres da Inglaterra. E aí ele conheceu o contraponto. Olha como a vida de Engels também é dialética. Ele é um garoto rico, muito rico, filho de um grande empresário inglês que namora uma irlandesa muito pobre e com ela ele vai frequentar bairros pobres, operários ingleses, que para um homem rico que não conhecesse aquele lugar seria algo muito perigoso. Engels viria a dedicar grande parte do seu tempo e do seu dinheiro para amparar o seu herói e amigo Marx. Sem falar na difícil tarefa que era ser amigo de Marx, que era um homem muito ligado aos estudos, que era um homem atencioso com a sua família, embora tenha tido problemas também familiares, mas era um homem que demorava para cumprir alguns prazos nas revistas e jornais para os quais trabalhava. Bom, Marx, então, foi um homem pobre, não era miserável. É bom que entendamos isso. O periódico, que também cresceu com Marx, logo incomodou as autoridades alemãs. Ou seja, as autoridades alemãs tentavam intervir na França, onde Marx trabalhava, e pediam a prisão e deportação de Marx para a Alemanha. Então, Marx teve muitos problemas políticos em sua vida.
mas é com Engels, lá já na sua vida ali em Paris, que ele vai começar a trabalhar, tá bom? Depois ele vai se refugiar na Bélgica e em Bruxelas ele vai, junto com Engels, escrever o famosíssimo Manifesto Comunista. Então, vejamos, Marx não é simplesmente um teórico, ele é um teórico e é um militante, ele é um ativista político, tá bom? Não se pode acusar Marx de ser um puro teórico. Marx, como a gente vê aqui, acabei de falar, nunca abandonou a militância, nem a convicção de que a filosofia não poderia ser simplesmente teórica. Isso ele vai falar também, lendo e estudando Feuerbach, que nós já citamos aqui anteriormente. Ele vai dizer, a filosofia já pensou muito, né? Estou parafraseando. Agora é hora de agir. Agora é hora da filosofia transformar o mundo. Ele é um filósofo da praxis. E aí a gente vê aí o Manifesto Comunista de Marx, que numa outra aula será objeto de uma videoaula em nosso canal, discutindo ainda Karl Marx. Bem, vamos lá. Quando Marx publicou o Manifesto Comunista, vejamos aqui o contexto, em 1848, na Bélgica, em Bruxelas, ocorriam distúrbios revolucionários mundo afora na Europa. Só para a gente poder pensar aqui, tá bom? Na Sicília, uma ilha que depois vai fazer parte da Itália, quando unificada, aconteciam rebeliões populares. Em outras partes da Itália, também. Na Áustria, também. O Metternich, um reacionário ultraconservador, foge da Áustria escondido, né? Travestido, fugindo, tá? Disfarçado, para escapar à morte das revoltas populares. Na França, 1848, também acontecerão convulsões populares. Muitos acreditavam que, em 1848, as revoluções operárias seriam vitoriosas mundo afora. Então, Marx ele vai escrever, junto com Engels, o Manifesto Comunista, e esse material vai ser muito bem acolhido quando ele escreveu. Na verdade, mais até do que aqueles que, em Bruxelas, patrocinavam o trabalho, naquele momento pensaram que teria tanta dimensão, tá bom? Então, essa obra foi muito bem sucedida. Bem, vamos lá. Marx propôs o comunismo como resposta ao capitalismo. Talvez nenhum autor, ou pouquíssimos, conseguiram entender o capitalismo tão bem quanto Marx, para poder entender as mazelas do capitalismo. É óbvio, é claro, que Marx é um autor do século XIX. Muitos problemas do capitalismo que nós vemos, vivemos, experimentamos hoje, não seriam ainda objetos de estudo de Marx. Mas entender o capitalismo em sua gênese e o que acontecia, né, a miserabilidade de boa parte daqueles homens pobres do século XIX, Marx faz muito bem. E aí temos que entender também Engels, porque Engels é um excelente cronista. Ele entende, ele vive, experimenta aquela miserabilidade e isso vai ser objeto dos seus estudos. E junto com Marx vão escrever obras preciosas para o pensamento, gostemos ou não, sejamos de direita, centro ou esquerda. Marx é um grande pensador e tem algo a nos legar. Sigamos aqui. Muitas questões, vai dizer Stratner, né, de justiça social, que tanto incomodavam Marx, continuam pertinentes hoje. Vivemos num planeta em que mais de 800 milhões de pessoas passam fome. No Brasil, há milhões de miseráveis. Então, Marx continua sendo atual, queiramos ou não. Sigamos. A existência lado a lado do luxo e da miséria. Do luxo e da miséria. Implacável. Se pode encontrar no nosso Rio de Janeiro. A gente vai para São Conrado, aqui no Rio de Janeiro, e vê, né? De um lado, né, São Conrado, tão bonito, né? O shopping, a praia, o pessoal de parapente, e etc, e etc. E do outro lado, a favela da Rocinha e também todos os seus problemas, também toda a sua miséria. Então, o Brasil é marcado com isso. Também veremos isso em São Paulo.
em Bombaim, mesmo em Nova York e em vários outros lugares do mundo. Essas contradições dialéticas em Marx não foram superadas ainda hoje. E aí vai falar, né, o Stratner. Aquilo que Marx via na Londres de Charles Dickens, do século XIX, ainda pode ser perfeitamente vista no nosso mundo de hoje. Viajei, por exemplo, de carro para o Chile. E no Chile eu via a riqueza e o seu contraponto. Do outro lado da rua, indo de carro para o Atacama, eu via também a miséria chilena e em vários outros lugares do mundo. Vou falar aqui rapidamente um pouco das principais obras de Karl Marx, tá bom? Não coloquei tudo, a obra dele é muito vasta, tá bom? Nem eu mesmo li tudo isso, é muito material produzido. Marx é filósofo, pensador, melhor, para se estudar uma vida inteira, tá? Vamos lá, suas principais obras. Crítica da filosofia do direito, é a base da formação dele, de Hegel, tá? A Sagrada Família, criticando aristocratas, governantes alemães, em colaboração com Engels, também publicada depois, póstumamente. A Miséria da Filosofia, onde ele vai fazer uma crítica a Proudhon, que é um filósofo, político, economista francês e um ideólogo anarquista, que nós veremos aqui em outras aulas também. Tá? A Luta de Classes da França, 1850, avaliando uma história recente, como as revoltas das revoluções liberais de 1848, também na França. Não esqueçam isso, tá? No século XIX, primeira metade do século XIX, história fundamental para nós. Revoluções liberais, 1820, 1830 e 1848. A diferença é que as revoluções de 1820 e 30 são revoluções burguesas. Marx entende e dá esse mérito aos burgueses. Eles também transformaram o mundo, fizeram uma revolução. Bem, dialeticamente. E as de 1848, que vão trazer um novo elemento para a baila, para o debate, que serão as revoluções, o comunismo, né? O socialismo vai entrar nas revoluções de 1848. Depois teremos uma aula trabalhando essas revoluções também, por que não, em nosso canal. Depois veremos o 18 Brumário, de Luiz Napoleão Bonaparte, o sobrinho de Napoleão, crítica da economia política e a sua obra magna, que é o Capital, em 3 grandes volumes, que por hora nós não sabemos sequer, né? O que é Marx, o que é Engels. Tão importante essa simbiose entre esses dois autores. Sua obra não se restringe ao campo da filosofia, falamos aqui, mas é história, ciência política, economia e muito mais, tá bom? Direito e etc. Bom, para a gente fechar, vamos fazer a resolução de uma questão, a questão 65 do caderno azul da prova do Enem, do último vestibular, 2021. Marx, queiramos ou não, cai, digamos assim, despenca nas provas do Enem. Marx é um autor imprescindível para podermos entender o mundo e para fazer o vestibular minimamente também digno. Vamos à questão, né? O texto é de Engels, tá? Ao mesmo tempo, graças às amplas possibilidades que tive de observar a classe média, vossa adversária, olha a dialética, adversária do proletariado, rapidamente concluí que vós tendes razão, inteira razão, em não esperar dele qualquer ajuda. De quem? Desse grupo da classe média, da burguesia, tá bom? Seus interesses são diametralmente opostos aos vossos, mesmo que ela procure incessantemente afirmar o contrário, e vos queira persuadir que sente a maior simpatia por vossa sorte, mas seus atos desmentem suas palavras. A burguesia, a classe média, via de regra, que já está generalizando, fala uma coisa: estou com vocês, homens do povo, mas no fundo não estão, tá bom? Estão do outro lado da trincheira, digamos assim. Isso é um texto de Frederick Engels, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, que ele também conheceu com sua namorada irlandesa, andando, vivendo aqueles guetos da Inglaterra. Então, vamos lá. No texto, o autor apresenta
delineamentos éticos que correspondem ao quê? Ou ao o quê? Aos conceito de luta de classes. Essa dialética da luta de classes, tá? Burguesia versus operariado. É exatamente isso que o texto vai tratar aqui. É isso que nossa aula de hoje também abordou em diversos momentos também. A opção correta é a letra A, tá bom? Ele está buscando entender o conceito da luta de classes. Está advertindo os operários. Operários, os burgueses não são seus amigos. Na hora de uma eleição, na hora de uma disputa, a burguesia não vota junto com o operário. Ela vota na contramão da classe operária. Ela é vossa inimiga, vai dizer aqui o Engels, tá bom? Então é letra A, claramente. Letra B, alicerce da ideia de mais-valia. Mais-valia é um conceito marxista, tá bom? Mas não é o que o texto está aqui nos mostrando, nos apontando, tá bom? Vamos dizer aqui, tá? Quando se paga a um trabalhador, a um operário, um salário de subsistência, em que ele mal pode sobreviver, ou um pouco mais do que isso, pelo trabalho que foi efetuado pelo trabalhador, enquanto o dono da fábrica embolsa o valor excedente, as horas de trabalho não remuneradas, isso sim é a mais-valia em Marx, tá bom? Isso é um conceito marxiano, porém, não é o que o texto aqui trabalha, tá bom? Então, não é a letra B, porque o texto não trabalha a mais-valia, mas sim o conceito de luta de classes em Karl Marx, tá bom? Fundamentos do método científico? Definitivamente não. Aqui não se trata de metodologia. Falar simplesmente de, vamos falar aqui, da dialética, seria um método, tá? Mas não é. Aqui é mais claro. É a questão de Marx também, tá? Com Feuerbach, temos que fazer agora a história na prática, não filosofar de maneira teórica, tá? Metafísica. Marx não quer isso. Então, não é um fundamento do método científico. O paradigma do processo indagativo, da indagação, tá? Do questionamento. De novo, é a filosofia prática, não é a letra D. Domínios do fetichismo da mercadoria. Isso será discutido por marxistas também, mas por neomarxistas. Veremos aqui depois. Temos no canal 3 aulas em que se discute Escola de Frankfurt, e nós veremos depois, com mais detalhe, esse fetichismo da mercadoria, esse prazer do consumo, da compra. Isso ainda não era uma questão debatida, discutida em Marx, não nesse momento, mas será posteriormente. Então, na questão do Enem, que não é difícil, a opção correta é o conceito de luta de classes. Letra A. Operários e patrões não são amigos. Não é possível fazer um acordo e haja um simples entendimento como queriam os filósofos utópicos. Como quer, vamos lá, né? Sabem vocês que eu sou um cristão católico. Como propõe também aqui, mas não aqui no objeto dos nossos estudos hoje, a Igreja Católica, a conciliação entre as classes, que será objeto aqui de uma outra aula em nosso vídeo canal, a visão da Igreja Católica acerca, a dialética dela com Marx, tá bom? Beleza. Vamos, então, encerrar nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado, aprendido algo. Coloquem os comentários aqui. Quem ainda não está inscrito, se inscreve no nosso canal. Temos muito material para que você se prepare para a vida, estudando comigo, me fazendo crescer dialeticamente e você também, tá bom? Deixa o seu like, tá bom? Vou precisar, esse vídeo vai causar também questões de ódio, que a gente vive um momento muito de ódio, terei muitos dislikes, então, por favor, seu like conta muito nesse vídeo, tá bom? Coloquei aqui para poder fechar nossas referências, tá? O livro do Strater, que a gente vai ver aqui vários outros autores com esse pensador. Ele não é um marxista, eu vou pensá-lo como um social-democrata, mas é respeitoso, faz críticas e elogios à obra de Marx, tá? Os manuscritos econômicos filosóficos de Marx, tá bom? E outros textos. Essa obra da coleção Os Pensadores, coloquei aqui para você. Isso é uma obra clássica, uma tradução excelente. O livro também do Fernando Magalhães,
da Petrópolis para trabalhar aqui alguns temas em Marx e depois ficar discutindo isso como uma lição, tá bom? Basicamente é isso. Espero que tenham gostado de nossa aula, aprendido algo, tá bom? Faça comentários. Agradeço, então, a todos e todas e até a próxima aula, quando vamos nos dedicar a resolver questões do Enem que caem muito facilmente, sistematicamente, sobre Marx e Engels, tá bom? Essa será a nossa próxima videoaula. Obrigado a todos e todas. Um grande abraço, paz e bem, e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. Até.